no Brasil, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão afastadas da sua família por questões de abandono, de violência, de abuso, de negligência. E essas crianças e adolescentes, elas são recebidas por programas de acolhimento que vão trabalhar visando o desenvolvimento integral delas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje no Carta Viva Cast com a Karina Garcia. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua presença. É um assunto que a gente fala, parece um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar explicar direitinho, né, para quem está nos assistindo, que esse programa nada mais fala do amor que transforma vidas, né, Karina? E, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. A Karina também é pastora do Ministério Sal da Terra. Ela serve a igreja em Uberlândia, no bairro Martelena, né? Isso mesmo. Então, mais uma vez, um prazer. E eu queria que você explicasse um pouquinho esse contexto do... Você hoje é coordenadora do Família Acolhedora, gerente administrativo do Complexo Acolher. O que é esse complexo? O que significa isso? Quando eu falo assim, coordenadora do Complexo Acolher, o que inclui isso tudo? Sim, hoje a Missão Sal da Terra, em parceria com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, a gente faz a gestão de um acolhimento institucional, que é os antigos abrigos, né? Hoje a gente tem 2, um de meninos e um de meninas adolescentes. Temos o programa de apadrinhamento, né? Que é as formas de apadrinhar. Às vezes a pessoa não quer ter contato com a criança ou quer simplesmente ser um padrinho. Então, é por esse caminho, pelo apadrinhamento. E o acolhimento familiar, que é as famílias acolhedoras. São famílias que vão se cadastrar e acolher em suas casas uma criança ou um adolescente, até que a situação dela na justiça se resolva. Tá, a gente vai falar um pouquinho mais do Família Acolhedora, mas só entendendo as outras unidades, os equipamentos que a gente tem dentro desse complexo. Antigamente falava-se muito do orfanato, né? A criança, ela ia, tinha algum problema com a família, ela ia para o orfanato, que hoje a gente chama de acolhimento. Institucional. Acolhimento institucional. Isso. E aí, qual que é o trabalho desse acolhimento? O trabalho dele é trabalhar essa criança ou adolescente para reintegração familiar. Na impossibilidade, preparar ele para adoção. Então, ele está lá até que a família dele, da criança ou do adolescente, na justiça, o caso dele seja resolvido. Se vai voltar, se a família vai mudar o que levou ao acolhimento, que na maioria das vezes é o abandono, a negligência. Então, se a família superou isso, então essa criança ou adolescente retorna para a sua família de origem. Então, ele fica nesse período até no acolhimento institucional, vai ser a casa dele. Daí ele vai para a escola, ele vai ter alimentação, ele vai ter um acompanhamento de uma equipe psicossocial, e aí ele vai fazer tudo que uma criança normal faz, mais numa instituição de acolhimento, vivendo comunitariamente. Ok, aí dentro desse acolhimento institucional, tem-se os programas de apadrinhamento, que aí a gente pode ajudar essas crianças que estão dentro, e adolescentes que estão dentro desse acolhimento, Sim, isso? o programa de apadrinhamento, ele existe 4 modalidades. São os padrinhos afetivos, que são aqueles que vão ter vínculo com os meninos, que vão buscar na escola, que vão participar de uma reunião, que vão levar para um final de semana, vão passar férias com esse menino, né? Então, ele está de férias na escola, o padrinho pode levar para casa, passar o período de férias, ele vai acompanhar, ele ser um padrinho mesmo, qualquer um de nós pode ter um padrinho, esse adolescente também vai ter esse padrinho afetivo, que a gente chama, que é alguém que vai ser de extrema relevância para esse menino, para esse adolescente, e geralmente é para crianças e adolescentes com chances remotas de adoção, esse perfil de apadrinhamento. E temos também a modalidade do apadrinhamento de serviço, que é aquele psicólogo que pode atender esse adolescente, que é aquele dentista que pode falar, não, eu vou dar um tratamento para esse adolescente ou criança, para esse acolhido. E aí temos o de financeiro, né? Provedor, que a gente chama padrinho provedor, que ele vai apadrinhar financeiramente. Às vezes ele não vai ter o contato não tem esse envolvimento. Não tem. Às vezes ele vai pagar um curso de inglês, às vezes um curso de desenho. É o caso que a gente tem lá, um adolescente que gosta muito de desenho, e esse padrinho paga esse curso para ele. E os parça, que são aqueles que vão estar envolvidos nos eventos, nas festas, nas comemorações. Como se fossem voluntários. É Isso. Que a gente tem essas nomenclaturas para definir bem cada um. Tá, então a gente tem ainda esse formato do acolhimento institucional, onde a criança, né, adolescente chega, é cuidado, é amparado, mas já se sabe que esse modelo não é o melhor para o desenvolvimento dessa criança e adolescente, né, Karine? E aí que surge o programa Família Acolhedora.
É Sim, isso? inclusive, o programa o Família Acolhedora, o Serviço de Acolhimento Familiar, ele vem para ser prioritário ao acolhimento institucional. Então, no município como Uberlândia, que já tem o acolhimento familiar, toda criança e adolescente que chega é automaticamente avisado ao acolhimento familiar. Se a gente tem uma família para acolher eles, eles vão para a família acolhedora, não vai para a instituição. Só estão na instituição de acolhimento mesmo, a instituição de acolhimento, aqueles que não têm perfil de família para acolhê-los em suas casas. Tá. E aí, então, a gente tem o acolhimento institucional, aí surge o família acolhedora vem... Em 2009, na lei, traz ele, né, na lei de adoção, traz ele como prioritário ao acolhimento institucional. Que é também diferente da adoção, né? Sim, Qual que é a isso. diferença da família acolhedora o processo adotivo? Uma família que está procurando adoção, ela quer uma parentalidade, ela quer alguém para falar que é meu filho. O acolhimento familiar, as famílias entram já sabendo que elas não podem adotar, que é simplesmente para elas cuidarem pelo tempo que for necessário. Segundo a lei, até 1 ano e 6 meses que a criança ou o adolescente pode permanecer com essa família, resolvendo a situação dela, ou ela vai para a família de origem ou vai para a adoção. Entendi. E qual você trabalhando, de quantos anos você já está à frente desse? 8 anos e meio já. Então, nessa caminhada, nessa jornada, muitas experiências vividas, né, Karina? Qual, você olhando, qual que seriam as vantagens do família acolhedora para essa criança, para esse adolescente, em relação ao acolhimento institucional? Nossa, Carol, essa pergunta é muito boa, porque eu lembro que quando eu comecei, o Família Acolhedora aqui em Uberlândia estava começando também. Então, a gente perguntou por que não começar com a primeira infância, com as crianças que já estavam em acolhimento. E aí a gente foi trabalhando com elas, tirando as crianças menores de 6 anos dos acolhimentos institucionais, levando para a Família Acolhedora. E tinha um caso lá muito que me impactou, que eu lembro disso até hoje, era uma menina de 11 meses, uma bebê de 11 meses, que não andava, não engatinhava e não sentava. Por quê? Porque no acolhimento institucional é comunitário, é uma cuidadora 12 por 36, cuidando até 10 acolhidos lá. Então, não dá para ter aquela atenção individual que a criança precisa, principalmente nessa primeira fase, na fase da infância, né? E aí, essa criança, quando ela foi para uma família acolhedora, 1 semana depois a gente viu ela já estava engatinhando, já estava ficando em pé, sentada. E aí, isso falou muito com a gente, mostra, né, que há estudos que falam que o desenvolvimento da criança integral é numa família funcional, que dê tudo atenção individualizada, porque melhor que o acolhimento institucional seja, a gente não consegue ter esse atendimento individualizado para nenhum acolhido, né, nem para adolescente, nem para criança, principalmente para um bebê. Então, esse me marcou muito. Então, isso ficou claro, né? Que o acolhimento familiar ele é muito melhor ao acolhimento institucional. E essa vivência que você trouxe, essa história de vida, ela quebra um pouco, né, os paradigmas, às vezes, que a gente carrega, porque, às vezes, como família, às vezes a gente vai olhar assim, mas eu vou trazer uma criança, vai ficar comigo 1 ano, depois eu vou ter que devolver essa criança. Então, ela olha na perspectiva dela mesma, né? Mas aí você está trazendo esse relato de como que essa família, que seja, quantos meses essa criança ficou com essa família? Ficou mais de 1 ano. Então, com 1 ano que ela ficou com uma família, como ela foi beneficiada, como ela se desenvolveu. Então, é uma quebra de paradigmas para a gente também. Não pensar apenas, às vezes, na nossa dor nossa, vou cuidar daquela criança e vou ter que devolver. Mas de pensar no bem maior. No bem, né? Que Carol, eu tô promovendo para aquele serzinho. Sim, e é tão interessante isso, porque a gente trabalha muito na questão, assim, as pessoas falam assim, eu vou me vincular a ela, eu vou ter amor por ela, e depois ela vai embora. Ela vai embora, mas a gente não precisa romper vínculo, a gente não precisa romper os laços afetivos, né? Aquilo que você fez durante 1 ano e meio na vida de uma criança, vai ficar marcado ali para sempre na vida dela. E por que não continuar esse relacionamento? Por que não continuar sendo uma família de apoio, alguém que tem vínculo, né? Nós temos uma família acolhedora que acolheu um bebezinho, e esse bebezinho retornou para a família, e um dia a família precisou, de um final de semana, deixar o bebê com a família acolhedora, que já conhecia essa criança.
né? E aí a confiança, o vínculo. Pode ter, então, esse vínculo. Pode sim. Se a família desejar. Sim, se a família desejar, continua assim. Tem famílias acolhedoras que têm notícia, elas mesmo trazem as notícias dos meninos para nós. Ó, você lembra de fulano? Olha aqui o tamanho, né? Então, é muito interessante isso, porque ninguém deixa de amar o avô e a avó, porque um dia eles vão embora. Ninguém deixa de ter uma amizade forte na escola, no período escolar, porque um dia a gente vai crescer e nunca mais vai se ver. Então, é isso que a gente traz mesmo para as famílias. É importante, porque o bem que você faz, ele volta, né? E vale a pena, porque se essa criança for para uma instituição de acolhimento, às vezes o desenvolvimento dela não vai ser integral, não vai ser a atenção que ela precisa para a vida depois, Nada né? é igual, né? Uma Não. família saudável, Sim. né? Que está pronta ali para receber. E aí eu acho que também vem algo muito importante do programa Família Acolhedora, que é a preparação dessas famílias, né? Porque mexe, né? Com afeto, mexe com a estrutura. Não estou recebendo alguém novo, né, nessa família. Como que funciona? Por isso que a preparação a gente pede para que todos os membros da família estejam envolvidos, né? Se tem filhos maiores, tem filhos que já entendem, que envolva eles também nessa preparação. Então, a gente trabalha com a formação, a gente traz algumas questões para essas famílias, a gente traz os direitos, o juiz doutor Zé Roberto Poiani sempre está também, ele sempre, a primeira palestra é dele, que ele fala dos direitos, dos deveres dessa família, e depois a gente traz com as nossas psicólogas, assistentes sociais do serviço, sobre o que é realmente o acolhimento, da onde que são esses acolhidos, da onde essas crianças e adolescentes vêm, por que que eles vêm, né? A criança ideal versus a real, o seu desenvolvimento, como que ele é feito, né? Por que que essas crianças chegam da forma que chegam e depois o dizer adeus. Então, a gente prepara até eu ir embora. E a gente comunica às famílias, olha, hoje o seu acolhimento está começando, seu desligamento também está começando hoje. Porque é importante elas saberem que tem fim, né? E a gente também tem trabalho sobre as memórias desse período que a criança e o adolescente ficam acolhidos em família acolhedora. A gente trabalha muito a questão da memória, a gente faz um caderno de memórias com essa família para essa criança ou adolescente levar para ele para o resto da vida. Que bonito. E é uma rede, né, Karina? Sim. Aí você tem, parece que você falou do juiz, tem a rede jurídica, tem psicólogos, tem alguma ajuda financeira? Sim, nós trabalhamos, né, em parceria com a Vara da Infância, o Ministério Público, e trabalhamos com a rede da sociedade nossa, que é o CREAS, Protetivo, o Conselho Tutelar, o CRAS, para ajudar essas famílias, né? Porque às vezes a criança vem porque aquela mãe foi abandonada, abandonou seus filhos. Então a gente trabalha também para empoderar essas famílias. Então a gente tem uma rede que trabalha, as psicólogas do serviço, né? Cada psicólogo, eu tenho 4 psicólogos, 4 assistentes sociais trabalhando em prol dessas crianças e adolescentes que chegam para nós. Então a gente trabalha mesmo para mudar a história dessas crianças. E esse acompanhamento vai ser feito durante todo o processo de acolhimento, até essa criança, até ter essa resolutiva do que vai acontecer. A criança chegou no acolhimento, ela é acompanhada por uma equipe psicossocial que acompanha também a família acolhedora que está acolhendo e a família de origem. Quando já chega com proibição de visita, que é a destituição do poder familiar, porque essas crianças não chegam já destituídas, elas não chegam, porque muitas pessoas pensam assim, o conselho tutelar tirou, o juiz tirou, a mãe já perdeu a guarda. Não, tira mesmo, é para ver se realmente é a última chance praticamente dessa família, para ver se essa família realmente pode ter seu filho de volta, né? É um processo ali, né, que está acontecendo, isso. E aí vem a família acolhedora, a importância. Aí a família acolhedora entra nesse momento para ajudar, para apoiar as crianças, porque eu já vi meninos que estavam no acolhimento institucional, um dia virou para o juiz e falou assim, meu pai está preso? Porque o pai era o violentador. E o juiz falou, não, por quê? Ele falou, então por que eu estou? Estava num acolhimento institucional. E quando está numa família, às vezes, não é que eles não percebem, eles sabem que a gente trabalha sempre com a verdade com eles, a gente conta, né, que eles estão ali provisoriamente, até que a situação deles da família deles na justiça se resolva, até que o juiz decida, né, se a reintegração vai acontecer. Então, a gente vai trabalhando eles nesse sentido e preparando essa família para o retorno ou não, né? Então, quando está na família acolhedora, ela tem vivência comunitária, tem os passeios, né? Quantas crianças nós já foram para a praia com essas famílias? Então, eles vivem em família sabendo que a família dele está sendo cuidada também.
Porque a maioria desses meninos, se você perguntar para eles, o que você quer hoje da sua vida? Eu quero a minha mãe, eu quero meu pai. Então, a gente trabalha, porque a lei também traz isso, né, da reintegração familiar, e a gente sempre trabalha nessa perspectiva do retorno, enquanto isso tem uma família cuidando deles integralmente, né, com os passeios, na escola, com o médico. Quem fica responsável por ir levar no médico é a família acolhedora. Então, e a equipe psicossocial está acompanhando tudo isso, todo esse processo. E por mais que o acolhimento seja o melhor, né, que possível, ainda não se compara com esse acolhimento que Carol, uma um menino ir no família não tem supermercado, às vezes como. ele não tem essa experiência. A gente acha que isso é muito longe, mas isso está perto de nós, né? É uma criança que às vezes não foi no supermercado. Uma família acolhedora contou, porque a gente tem as nossas reuniões com essa família, o acompanhamento, né? Existe uma formação continuada para essas famílias. E num momento desse de troca de experiência, uma família falou assim: olha, a minha acolhida foi no supermercado e ficou encantada no caixa, a moça passando e bipando quando fazia o barulhinho do bip, porque ela São nunca tinha experiências um próprias da cartão de família, do crédito. dia a Como que o dia. dinheiro é um cartão? Então, assim, elas estão experienciando coisas diferentes do que elas do que elas chegaram, né? Tem criança que às vezes não sabe sentar na mesa para comer, não sabe tomar um banho, que a família acolhedora tem que entrar, ajudar a tomar um banho. Então a gente ensina tudo para essas crianças e dá o mais importante, que é o amor, o carinho, a família, né? Porque aí eles voltam para suas famílias sabendo pelo menos o que é isso, Tem experimentaram, essa referência. tem isso como uma família saudável como referência. Karina, acho que outro paradigma também que a gente podia falar sobre ele é a questão da idade, né? Às vezes é uma dificuldade para adoção, acredito também que seja por acolhimento familiar. E você até contou uma história de adolescentes. A gente pode acolher também adolescentes, né? Às vezes a gente deve achar que é às vezes mais complicado, a criança, o adolescente já vem com uma história, já vem, né, com a personalidade já mais forte de adolescente. Como que é como que vocês estão vendo esses casos de adolescentes que também estão sendo acolhidos? Da família, né? A gente queria muito chegar a acolher adolescentes, ter família acolhedoras que acolhesse, que bancasse os adolescentes, porque não é que eles são mais difíceis, porque até o bebê ele já chega com a bagagem dele emocional, com tudo que ele já sofreu. Por mais que está no ventre, né? Porque hoje também em Uberlândia tem o programa Entrega Legal, onde a mãe gestante ela pode fazer a entrega do bebê para a justiça de forma legal, sem ter nenhum prejuízo, melhor do que ela abandonar o seu filho, né? Então a gente teve muitas bebês também que chegaram para nós através do Entrega Legal. Mas também a gente trabalha com os adolescentes, porque as pessoas pensam que é mais fácil uma criança, e não é. O adolescente ele é autônomo, quando ele está numa família acolhedora, ele consegue ir para uma escola sozinho, ele consegue. A gente tem que trabalhar isso. E é um adolescente como o outro qualquer, como eu fui adolescente, como você foi adolescente. A gente até fala nas nossas reuniões lá, né? Eles não fazem nada diferente do que nós fizemos. Geralmente tem, né, os adolescentes que às vezes teve uma vivência de rua, mas são adolescentes que qualquer família consegue acolher, dar amor, que precisa, eles estão aí gritando, é por isso também, eles estão pedindo socorro, né? Sim. Me acolhe que eu estou aqui. E hoje em Uberlândia, a gente já está, atualmente, estamos com 10 adolescentes acolhidos, né? Eu estava contando para você antes, né? Que sobre uns adolescentes são irmãos gêmeos e eles trabalham, fazem menor aprendiz, jovem aprendiz, fazem cursinho, estudo, então a gente tem que adequar a nossa agenda para atender eles, porque eles não têm muita agenda para nós, não. Mas são 2 meninos que estão prestes a completar 18 anos, que já sabem o que querem, que com a família acolhedora conseguiram se estruturar. Conseguiram ter esse olhar de esperança para o futuro. Né? Eles fazem música, né? Eu não sei que horário que a agenda deles é mais cheia do que a nossa. Que bacana. Mas são meninos assim que já têm sonhos para o futuro. Se você conversar com eles hoje, ele fala assim, ó, daqui 5 anos eu consigo me ver fazendo isso, daqui 10 anos eu quero conquistar mais isso. Então, são 2 adolescentes assim que estavam em acolhimento e foram para o acolhimento familiar, né? Precisaram dessa intervenção de estar no acolhimento e estão, assim, saindo para ter sua vida autônoma. Uhum. E preparados, mais seguros, né? É isso, Carol. Às vezes o acolhimento familiar ele traz mais segurança para esses meninos. Eu estou com um rapaz de 17 anos no acolhimento institucional
que ele está com medo de sair, medo do que... E já vejo esses meninos que estão em família acolhedora, que já sabem o que querem, que já que estão dando conta de si, né? São mais bem preparados e seguros, porque o amor, o acolhimento bem feito, ele traz isso, né? A vida em família nos traz segurança. Por mais que a gente veja no acolhimento a preparação da equipe psicossocial com eles, não é a mesma coisa que estar em família. Muito bom. Karina, a gente também comentou, você comentou antes, a gente trouxe um número que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão disponíveis, né, em acolhimento ou institucional ou familiar, e uma pequena parcela dessa que está disponível para adoção, ou seja, são muitas crianças e adolescentes disponíveis para acolhimento, né? A gente pode se abrir para essa possibilidade. É possível a gente conhecer apenas, tipo assim, eu tenho receio, eu tenho medo. A gente pode ir participar para ouvir, para... Como que é? Sim, essas formações que nós fazemos, geralmente é 3 vezes ao ano. A gente fez uma em março, uma agora em junho, e vamos fazer outra em setembro, que é para isso mesmo. A pessoa está com dúvida, eu não sei. Muitas pessoas chegam, fazem o curso e terminam e falam, eu quero adoção. Eu não vou dar conta de devolver, de deixar embora, então eu quero adoção, eu vou para adoção. Então, a gente também prepara isso para as famílias, Traz essa clareza, Sim, né? A gente prepara trazendo... Não, eu quero ser só padrinho, eu quero só ser aquele que do final de semana, do que acompanha na escola, mas eu não quero trazer para dentro da minha casa. Então, a gente também faz essa preparação, essa formação que existe é para isso, para que as pessoas sejam esclarecidas do que realmente é a família acolhedora. A gente trouxe algumas fotos, acho que a gente tem uma foto aqui da última formação, sim. Da última formação. Falou quanto tempo mesmo que é? Aí, essa é a nossa foto, a última formação nossa. Geralmente são 5 encontros de 3 horas cada um. E aí, cada encontro tem 2 palestras. A gente sempre traz uma família também para dar depoimentos, né, do que é ser família acolhedora. Então, a gente traz aquela que só acolhe bebê, porque as famílias podem escolher o perfil. Esse é um outro grupo. Esse é um outro grupo. Esse é o segundo. Não, é o mesmo grupo, só que com mais pessoas. Então, esse é o grupo aí. Geralmente, eu estou com uma equipe técnica falando. Esse aqui já é um reconhecimento pelo trabalho em Uberlândia, né, Karine? Sim, o ano passado, né, no dia 31 de maio, geralmente é comemorado nacionalmente o Dia do Acolhimento Familiar. E a gente trouxe isso virou lei em Uberlândia, e aí, através do vereador Ronaldo, ele quis fazer essa homenagem, uma moção de aplausos a todas as famílias acolhedoras, a esse serviço prestado no município de Uberlândia. Tá chique a dona Karina ali, hein? Aí você pode também falar um pouquinho do programa. Falei um pouquinho do programa, dos números. Esse programa, ele é municipal, mas ele pode acontecer, por exemplo, a gente está passando um podcast que qualquer lugar do mundo pode assistir. Dentro do Brasil, Família Acolhedora, ele pode existir em todo município. Todos os municípios, pequeno, grande porte... Todos os municípios podem ter um serviço de acolhimento familiar, sim. Inclusive, nós temos dado consultorias para alguns municípios, né, que quer Porque alguns municípios ainda não têm esse programa em funcionamento. Tem município que nem o acolhimento institucional tem, né, o abrigo não tem. Então, a gente trabalha para que todos tenham o acolhimento familiar, porque além dele ser mais barato, ele é mais fácil, porque eu preciso ter uma equipe técnica e famílias dispostas. O que essas famílias recebem? Elas recebem uma bolsa auxílio para cuidar de cada criança acolhida, que é no valor hoje de um salário mínimo que ela recebe por acolhido. Então, se eu tenho uma família acolhedora que acolhe 3, ela recebe esse valor 3 vezes para estar cuidando do acolhido, que eu acho que ainda é pouco, porque, né, uma criança ou um adolescente, o custo é muito alto, Sim. né? Então, mas tem esse apoio. Sim. Financeiro, além desse suporte também do psicológico, do assistente social. Sim, a gente faz todo o apoio, né? De escola, de médico. Então, a gente tem parceria muito com a saúde de Uberlândia, com a educação. A gente vai deixar o contato aqui, tá? Do Família Acolhedora, desse Complexo Acolher, né? Do Complexo Acolher. Então, se você tem interesse em saber mais informações, se a pessoa quiser iniciar um trabalho assim no município, pode entrar em contato também, que vocês orientam. Então, às vezes, você tem interesse de iniciar algo assim, né, na sua cidade, entre em contato aí que a Karina está disponibilizando, assim, essa consultoria. Tem mais imagem para a gente, editor?
E esse aqui é algumas das nossas famílias. Esse foi um dia que nós estávamos lá no Exército, recebemos o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, através do Dr. Epaminondas, promotor da Infância e Juventude, como um serviço referência nacionalmente, né? Uberlândia já tem como serviço referência nacionalmente o Serviço de Família Acolhedora. Muito bom. Aí tivemos o Karina, pessoal aí do conselho, esse aí foi o dia da palestra, a gente fez uma palestra de apresentação, algumas da equipe técnica que nós temos lá, a Aline, coordenadora do acolhimento institucional, e a Ana e Clara o do Família apadrinhamento. Acolhedora também tem um Instagram, a gente vai colocar aqui Sim. no rodapé para você acompanhar, porque aí você pode também acompanhar todas as atividades, aquilo que eles têm feito, conhecer mais do funcionamento do programa. E a gente trouxe também 2 depoimentos. A gente queria ter feito isso em vídeo, mas eu vou ler aqui o depoimento das mães, da família. Preciso do óculos. A idade chegou. Essa aqui é A Érica e o Marcelo. Érica e Marcelo. Eles dizem assim: família acolhedora é a que vai cuidar e dar referência de casa, que trará emoções positivas e vínculos saudáveis às crianças e adolescentes, mesmo que seja um lar temporário, um papel fundamental de amenizar e curar as dores das diversas rupturas e ressignificar os traumas. Bonito, né? Falar de ressignificar os traumas, de amenizar, né? Amenizar, curar dores. É isso que E ela tá ali faz, com, né? com um pequenininho. E por que a gente não pode mostrar, né? Às vezes a pessoa fala assim, as fotos que a gente mostra, nunca mostra o rosto. É por segurança delas mesmo, Sim, né? é porque as crianças estão em processo na justiça, né? Aí, às vezes, um familiar vê e fala, olha, não sabia, ou, né, a gente não sabe quem está por trás disso, né? Das famílias. Então, o juiz pede para ter mais cuidado com as fotos das crianças. A Érica e o Marcelo, por exemplo, você pode acolher e depois você pode acolher novamente. Sim, Você eu pode... acho que esse é o 4º acolhimento deles agora, esse Então, bebê. já... Sim, eu tenho família acolhedora que já acolheu 15 vezes. Olha só. Porque, geralmente, se for um bebezinho de uma entrega legal, ele não vai ficar mais do que 30 dias com a gente. Se a mãe manter a entrega, ela é ouvida, geralmente, em 10 dias que ela sai do hospital. Depois de 10 dias, ela é ouvida em juízo, né, na frente do juiz, do promotor, do defensor. Ela mantendo essa posição, ela tem 10 dias para se arrepender. Ela não se arrependendo, a criança já vai para adoção. E a fila para criança, para bebê, É rápida. é rápida. A gente sabe que é uma fila grande, então é muito rápido que as crianças se retornam. Muito bonito. O outro depoimento é da Tânia. A Tânia também já acolheu umas 9 vezes já. A Tânia e os filhos dela. Acolher uma criança provisoriamente em nossa família. Acho que eu troquei, mas agora já foi. Acolher uma criança provisoriamente em nossa família é uma escolha que fizemos, com um coração cheio de amor e compaixão. Quando abrimos as nossas portas e nossos corações, estamos oferecendo um lar seguro e acolhedor para uma criança em necessidade. É a oportunidade para proporcionar estabilidade emocional e suprir necessidades básicas, enquanto apoiamos seu desenvolvimento saudável e seu crescimento como indivíduo. Para nós, ser acolhedor é sinônimo de muito amor. Acho que você não trocou, não. E ela termina depois ela falando do versículo, do versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas. Muito então, bonito. A Tânia tem muita história boa para contar, né? De crianças, ela tem contato com 3 irmãs que ela acolheu, 3 crianças que foram para adoção, e ela tem contato, participa das festinhas de aniversário. Então, a gente vê, Carol, que uma criança, quando ela precisou, a gente costuma dizer que a tempestade chega na vida delas. E quando chega, tem um guarda-chuva de uma família aberto para acolher, para receber, para ressignificar uma história, né? Mudar a história dessas crianças e adolescentes e ver que lá na frente, ou ela teve a família do pra sempre, ou ela voltou para sua família de origem e conseguiram superar todos os traumas, tudo que viveram, é um sinal que valeu a pena. Né? E fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é cuidar dos órfãos, né? Eu achei engraçado que ontem nós estamos num processo de adoção com 3 irmãos, e a menininha chegou para mim e falou assim, tia, deixa eu deixar minha bonequinha aqui com você. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, não, mas que boneca linda. Ela falou, foi a minha família do pra sempre que me deu.
Ah, que Então, lindo. fazer que eles entendem, né? Porque a gente fica pensando assim, mas as crianças não vão romper vínculo. Ela está hoje numa família acolhedora, ela vai para outra família, mas as crianças, elas entendem melhor do que os adultos, né? Os adultos é que sofrem mais com isso tudo, né? Com deixar ir embora, com esse... quando precisa se desprender dela, que a criança resolveu a vida dela, ela vai para adoção, vai. Há muito chororô nas audiências quando tem as entregas, todo mundo chora, mas a Não tem gente vê. como, né? O vínculo acontece. Até nós que É. somos, né, recebemos para estar fazendo esse serviço. Não tem como não se vincular, não tem como não chorar, não tem como se emocionar com uma história bonita. Mas a gente Tem prepara o coração para saber que a gente está fazendo um bem, né? muito maior, né, do que a gente pode imaginar. Você vendo o resultado, vale a pena, né, Karina? Você mudar uma história, né? Chegar numa escola, criança chegar para você sem saber ler, você conseguir colocar, acompanhar e a criança se alfabetizar, tá ali com você. É mudar muita coisa na vida de alguém, é trazer uma nova história mesmo para alguém. Parabéns, parabéns pelo trabalho, pelo empenho, né? Leva nossos parabéns aí para toda a equipe de... Vocês são uma equipe multidisciplinar. Sim. E mais uma vez agradeço pela presença aqui no Carta Viva Cast. E mais uma vez fica aí todos os contatos dos programas do Família Acolhedora, se você quiser ter mais informações, tem curiosidade, quer se tornar uma família acolhedora, eu espero que o seu coração aí tenha acelerado um pouquinho, quem sabe, né, para pensar sobre esse tema de acolher, de amar, de transformar uma vida, transformar uma história pela sua família, pelo seu acolhimento. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Quer deixar algum recadinho final? Quero só falar que acolhedores não estão só, né? Existe alguém, nós estamos com eles, então quem quiser ser família acolhedora pode nos procurar. Procure, você deixou o nosso telefone também, e procure para acolher alguém e mudar uma história de alguém. Muito obrigada. Esse é o Carta Viva Cast de hoje. Eu te espero no próximo mês. Tchau, tchau.